Quando a porta se abriu, olhava o chão. A sandália de pedrinhas contrastando com o chinelo de tiras seguras por um prego. Encolheu-se. Os calcanhares rachados retorciam-se, intimidados pelos da outra. Os da patroa. Refletida no dedão, foi interrompida pela mão em suas bochechas, agora tão rubras quanto aquelas unhas. E ergueu os ombros em desculpas ao saber-se examinada. Pangaré sem pedigree era bicho forjado para a lida. Um pé de boi. Eram assim as referências do abrigo onde passara toda a vida, até o dia seguinte ao dia do seu aniversário de 18 anos. Um pé de boi. Não pôde deixar de baixar o olhar. Que providenciaria calçado melhor, a patroa dizia. E que entrasse. Entrou. O olhar tateando o perfume que aprendera a identificar nas gentes ricas que iam ao abrigo para adotar. Sempre um bebê. Que o serviço era fácil, a patroa dizia. Nada que não conhecesse da sua própria casa. Casa. Não tinha certeza de ter tido uma. Antes do lar de acolhimento, as memórias não iam além de flashes. Uns pés parecidos com os seus. E uns cheiros. O de latrina e de alfazema da mulher de brincos, segurando-a no colo e deixando-a do lado de fora. Fique aí. Boazinha. Ficava. Boazinha. E encostada à cortina que não calava os grunhidos, mas que dividia o seu mundo em dois. O lado de dentro e o de fora. Lembrava disso e do pavor. De quando a chuva apertava e o esgoto subia, fazendo correr baratas. Nesses dias, tinha pão. Era só. Que aquele seria seu quarto, a patroa dizia. Que não era grande, mas jeitoso. Não era. Não grande, tão pouco jeitoso. Uma cama encostada à parede, separada do armário por um abrir de portas. Admirou a primeira coisa na vida a chamar de sua. Seu quarto. Não era, não só. Abriu o guarda-roupa de 2 prateleiras, a maior entulhada de inseticidas. A menor, toda sua. Forrada com papel, na qual cabia tudo que tinha. Escova, camiseta de político e 2 mudas de roupa de baixo. Que deveria usar uniforme, assim manteria limpas as suas roupas de passeio. Achou graça da inusitada palavra. Passeio. Que experimentasse, experimentou. A menina anterior era menor, mas era só esconder o umbigo com o avental. Não deu importância. Gostava era da sandália, quase nova. Dançando, os pés da patroa eram maiores que os seus. Mas bastava segurar entre os dedos e pronto. Era linda. Bolinhas nas tiras imitando pérolas. Que se vestisse em seu banheiro. Corou. Não se acostumara a chamar as coisas de suas. No vaso sanitário, sob o chuveiro, podia tomar banho sentada no trono. Agradeceu. E finalmente o ar da graça de sua voz corou com um elogio. Do lado de dentro, notou algo mais a chamar de seu. Uma placa onde se lia Lar Docilar. E deitou-se com fome. Nada lhe foi oferecido e não teria coragem para perguntar. Agitada, no quarto sem janelas, perdia a referência das horas.
Não sabia se já dia, se ainda não, e abria a porta repetidas vezes a fim de divisar o relógio da cozinha. Dormiu um sono cochilo. Exausta. Sobressalto. Gritos arrancavam-na do entremundo de sonhos confusos. Custou a compreender que os uivos não eram parte do pesadelo. Chamavam-na. Menina! Menina! De cima da cadeira, a patroa apontava o chão a se resguardar de algo, uma barata. Percebeu ao sentir as patas em seu tornozelo. Que matasse! A patroa Gania matou. Sacou o chinelo puído. Economizava de pedrinhas. Uma só chinelada exata. Era o fim. Os uivos, agora, eram de outra natureza. Olhos estalados. Se havia matado com chinelo? A patroa perguntava. Que sim. Sorria. Em seguida, a intuição dessas que se tem sem se saber como desfez o riso, intuindo que a expressão que a outra fizera era mais que asco, apenas a barata. Entrou no quarto. Se sem uniforme era porque acordada do meio do pesadelo, que se calasse! Calou-se. A patroa se cansara de sua voz. Que passasse desinfetante ali, que passasse logo a colar. Assim, conheceu a anatomia da barata, a autópsia detalhada de um assassinato imperfeito, e soube que a gosma que saía do corpo esmagado do inseto eram ovinhos expulsos do útero a fim de sobreviver ao extermínio da mãe. Um horror, a patroa berrava. Acaso não vira o inseticida no armário? Vira-os, claro. E novamente que se calasse, que não pisasse descalça no chão. Não sabia o que fazer. Se lavar o chinelo, se enxugar o chão, se buscar outro calçado. Um horror! A patroa praguejava. Cabeça baixa, buscava vestígios a fim de evitar nova explosão. Tudo desinfetado. O sol já raiava quando se deitou e em um piscar o cheiro de café entrava pela fechadura. Uniformizada, viu o banquete. Queijo, açúcar, doce. Faminta, pegou faca e pão. Interrompida, porém, levantou-se. Tonta. Naquela casa, primeiro comiam patrões, depois seria sua vez. Poderia tomar café, era permitido comer à vontade, depois. Enquanto os patrões comiam, limpou os banheiros dos quartos, do corredor, da sala. Intrigava-se com a razão para tantos banheiros. Era bom que adiantasse o serviço. Depois, sentou-se à mesa. Que se o patrão só deixara meio pão, era melhor para ela. Assim perderia quilos para que lhe coubesse o uniforme. Sentou-se. O café frio. A manteiga derretida. A fome tratando de dar sabor aos dissabores. A patroa alertando que não se atrasasse com o serviço. Lavar, passar roupa, varrer chão, fazer almoço, cebola miúda. Que as coisas grosseiras dos tempos do abrigo eram águas já passadas. Que prestasse atenção, tonta. Prestava. O estômago reclamando pouco alimento. Nos tempos de abrigo, ao menos o pão era farto. Murcho. Mas farto. O novo grito interrompeu a insólita nostalgia. Barata. Correu em busca do inseticida. Barata. Mirou o jato no inseto, a pressão assustando, a cascuda correndo para baixo da pia. Instinto inato de sobrevivência de um ser ancestral. Ajoelhou-se, dali vigiava sua presa. Enfiou a mão no vão, desferindo a segunda jatada no alvo. A camada branca cobrindo a couraça derrubaria a inimiga. Não. O inseto, erguendo-se, qual cachorro a sacudir-se da água, banhou seu rosto com gotículas de veneno. Correu. A patroa estava fora de si. Se era burra, se louca.
Cambaleante, sua caça deslizava em direção ao cubículo do banheiro, em fuga. Que metesse a mão no ralo, as ordens ecoavam. No fogão, o arroz esturricara. Era o fim. O da picada. E a picada, pelo jeito, era ela, que era tonta, que se acabasse com aquilo. No banheiro agora eram ela e a barata. Ela de 4, as nádegas encostadas à porta fechada, a outra imóvel. Levou inseticida ao ralo. A porta esmurrada dificultava a firmeza da mão. Buscando o ângulo perfeito, percebeu pendurados às antenas 2 pontos, fazendo lembrar os brincos da mulher de sua infância. Sua mãe. A lembrança subia junto ao cheiro do ralo misturado ao da barata. Nauseou-se e respondeu aos socos na porta com um coice capaz de calar o mundo. Silêncio. O inseto de cima do trono encarava. Sacou o veneno. Se atingido, o animal sufocaria até a morte, extermínio cruel, em lenta agonia, debatendo-se por intermináveis minutos de pernas pro ar. Recuou. Não queria fazer mal à bicha. Se a patroa quisesse, que matasse ela mesma. Que culpa havia em sua pele para ser tomada por algo ancestralmente tão asqueroso? Menina! A patroa urrava. O inseto usava brincos. Estaria louca? Não. Jamais fora louca, nem burra. Afastou a bicha. Que fosse embora, porque não ia. Sabia. Os humanos odiavam, mas as baratas precisavam de seu lixo para viver. Menina! 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 O feijão incendiara. Escorregou a cascuda pelo ralo, que se fosse, não ia. E saiu em direção à cozinha e de lá à porta de serviço. Passou pela patroa. Os olhos grudados no chão. Os da patroa. Os dela não. Precisavam-se mutuamente, sabia? De volta ao quarto, arranhou-se atrás da porta. A barata voltara. Por que voltara? Seria a mesma? Não sabia. No final, todas elas pareciam iguais. Iguais. Ela, o inseto, a patroa. Lar doce lar. E admirou a única coisa que podia chamar de sua. Não era menina. Chamava-se Maria.